Amigos, boa noite. Neste momento, vamos voltar os nossos pensamentos em Deus, nosso Pai, em nossa Mãe Maria Santíssima, suplicando para todos os nossos lares nesse instante as bênçãos da paz, da saúde, do equilíbrio e da alegria. Que a paz de Deus, que a paz do nosso Mestre Jesus esteja presente aí neste momento em teu lar, meu amigo, minha amiga, meus irmãos. Hoje a nossa conversa não poderia ser diferente, porque estamos festejando a vida verdadeira. Estamos festejando a lição da imortalidade que o Cristo de Deus nos deixou. E em sua passagem pelo mundo, ele começou nos ensinando e falando para nós da nossa filiação com Deus. Esse ensinamento nos trouxe muitas alegrias, nos trouxe um contentamento interior que nos revela a nossa verdadeira dimensão espiritual. Nós, espíritos, individualidades espirituais, criados à feição de Deus, destinados à perfeição. Que beleza! Que beleza para que a gente possa realmente, nos dias de hoje, passarmos a refletir sobre essa verdade. No entanto, gostaríamos de fazer algumas colocações sobre as horas que precederam a paixão e morte de Jesus, que foram marcadas pela última ceia. Mas como isso se passou? O que foi que aconteceu nos bastidores desta última ceia, deste último encontro de Jesus, digo, último encontro encarnado, enquanto estava no corpo físico? Porque depois vocês sabem que depois da ressurreição, ele apareceu em corpo, apareceu para os seus apóstolos. Mas o que foi que se passou naquele momento? Nós temos informação que alguns historiadores narram que foi numa quinta-feira, outros acham que pela proximidade poderia ter sido numa sexta-feira, ou numa quarta-feira. Isso não importa. O que importa é o momento histórico, é o momento glorioso dessa amizade, desse aconchego. Jesus, quando falava, isso segundo o Evangelho de João, havia momentos em que ele se dirigia aos seus apóstolos como amigos. E era uma conversa muito íntima, muito afetiva, muito amorosa. E essa partida de Jesus para a pátria espiritual, é claro que deixou uma tristeza muito grande no coração desses seus amigos, desses seus multiplicadores. E vamos ver como é que Jesus conversava. Eu tirei aqui para nós pudéssemos refletir alguns retalhos, algumas citações do que aconteceu nessa ceia da despedida. Vamos chamar assim, ceia da despedida, porque assim ele se referia aos seus amigos. Assim ele se colocou. Ele estava se despedindo, sabia? Ia ser sacrificado. Agora imaginem vocês. Alguns historiadores contam, alguns narradores, que esta ceia aconteceu na casa de Marcos. E Marcos ficou muito contente. Marcos, o filho de Maria, não a Maria, mãe de Jesus. Porque segundo alguns históricos, algumas colocações históricas, Maria, mãe de Marcos, teria aprontado a ceia, temperado, cozido, né, o cordeiro da Páscoa. E nesse seu encontro, Jesus fez uma cerimônia
realizou. Eu vou conversar aqui para a gente não ficar lendo, porque eu tenho aqui, mas eu vou deixar para ler no final o ponto alto do nosso encontro da noite de hoje. Jesus fez, segundo narram alguns historiadores, inclusive os evangelistas João, Jesus iniciou antes da ceia a lavagem dos pés, lavando os pés dos seus discípulos, o que revelava um ato de humildade, um espírito de serviço, como a dizer, como ele colocou em outros momentos transatos, o maior no reino dos céus é aquele que é o servidor de todos. Então, o serviço, o trabalho, a humildade de servir, não como uma pequenez de alma, mas como uma grandeza de alma de quem se doa e quem se entrega por amor. Quando ele foi lavar os pés de Pedro, observe esses detalhes, porque nós vamos nos colocar assim, nós nos identificamos muito com Pedro. E segundo alguns historiadores, a humanidade ela pode se ver nos apóstolos. Vamos nos encontrar na persona Pedro, vamos nos encontrar também nos identificar na persona Judas. Nós vamos ver mais adiante em que isso nos toca de perto, que é preciso que a gente avalie, se sensibilize para essa história que marcou toda a humanidade, para uma vida nova, para uma vida verdadeira, né? Então, voltando à questão de Pedro sempre com aquela espontaneidade, mas de uma insegurança muito grande. E Pedro, quando ele foi lavar os pés de Pedro disse, não, Senhor, os meus pés tu não lavas. Ele disse, Pedro, se eu não lavar os teus pés, nada tens comigo. Aí ele ficou logo assim, não, Senhor, entregou as mãos, lava os pés, lava também, unge também a minha cabeça. Então veja vocês como eram as crianças espirituais que acompanhavam o nosso mestre Jesus de Nazaré. E assim, depois dessa cerimônia, ele passa a repartir o pão com os seus amigos, vamos chamar assim, amigos de caminhada, com quem ele jantava, ele ia para a pescaria, ele vivia, eles saíam para conversar, para fazer os trabalhos de evangelização, de explanação e de divulgação da Boa Nova. E eles iam com Jesus. E os 3 primeiros foram Pedro, João, o evangelista, e Pedro e Tiago. Esses foram os 3 primeiros. Daí essa proximidade que causava ciúme. Eles viviam também muito enciumados. E nesse dia, apesar da grande tristeza que tocava-lhes o coração, e havia tristeza, havia saudade, havia sentimento de perda, de distanciamento físico, porque o distanciamento espiritual não existia, mas eles não estavam abertos para isso. Porque quando Jesus dizia, eu tenho pouco tempo aqui com vocês, eu me vou, para onde eu vou, vós não podeis ir. Eles ficavam se perguntando, para onde ele vai? Para onde ele vai? Então, era esse o questionamento ainda, era essa a insegurança. Então, Jesus, nesse momento, houve esse momento assim, de momentos tensos, em que o Cristo colocou para os apóstolos, alguém dentre vós irá me trair. E aí eles ficaram se perguntando, olha bem quanta coisa aconteceu neste momento. Era o momento do enfrentamento, da despedida, das verdades eternas. E Jesus sabia de tudo isso, mas o seu coração estava pleno de luz. Nesse momento, Judas já corria o boato que Judas estava se envolvendo contrário ao trabalho do Cristo. E havia realmente vendido, segundo, entre aspas, Jesus. Olha o apego de Judas,
Que alma sofredora, né? Que alma sofredora. Mas Jesus continuava o amigo de Judas, embora Judas não fosse amigo de Jesus. Havia muitos interesses, havia muitos sentimentos inferiores que atrapalhavam essa relação, que dificultavam essa relação com Jesus, justamente da parte de Judas. E aí, dizem alguns historiadores, alguns dos evangelistas, que João pede para Pedro perguntar a Jesus. Pergunta para ele, quem será o traidor? Aí Pedro pergunta. Pedro, encostando a cabeça no ombro de Jesus, faz a pergunta. Aí Jesus disse, aquele que eu cortar o pão, molhar o pão e receber, este será o traidor. Ora, dizem que isso Jesus fez discretamente, mas embora de uma forma mais ou menos discreta, é claro, Judas ouviu e ficou atento. Quando ele colocou e molhou o pão que entregou para Judas, Judas recebeu o pão. Já sabia que Jesus sabia. E aí narram que depois da repartição, de ter repartido o pão, a ceia, ele sai imediatamente. Ele sai imediatamente e se afasta. Mas não foi só este momento tenso, este momento de verdades, este momento também de dor, eu acredito, para um Cristo. Quando Pedro também chegava perto dele, ele disse, Pedro dizia que amava Jesus, que eternamente ele iria amar. Pedro disse, antes que o galo cante, Pedro, tu me negarás 3 vezes. E assim foram as conversas até o final da ceia. Mas eu trouxe aqui para que nós nos lembrássemos de que neste momento não era um momento de tristeza. Eu trouxe alguns elementos que vão referendar essa alegria cristã. Essa alegria da partida, que ele sabia, mas queria deixar uma grande mensagem e confortava a todos eles, que tivessem coragem, que não se atemorizassem e não se entristecessem. Prestem bem atenção. Vamos lançar então o olhar sobre a construção desta alegria. Uma alegria em bases imutáveis, não é isso? Alegria cristã. Alegria que vem do evangelho e da mensagem crística é uma alegria permanente, em bases imutáveis, em bases permanentes. Então veja bem, após essa cerimônia que nós já falamos sobre o maior no reino dos céus, seja o servidor de todos, nós vamos ver que Jesus faz a seguinte colocação que está aqui no Evangelho de João. Eu vou colocar para vocês o seguinte: a vossa tristeza se converterá em alegria. O que é isso? É uma transmutação energética dessas emoções inúteis, doentias, porque a tristeza adoece. A tristeza não vem de Deus. A alegria, sim. A alegria revela o nosso verdadeiro espírito crístico e a nossa alegria, o nosso contentamento interior. Então, nós observamos que a impermanência do mundo nos faz entender a alegria vinculada às coisas materiais e passageiras. Nós estamos no mundo de passagem, de coisas materiais, e isso também dificulta essa noção do que é imutável, do que é permanente. Então, olhe bem o que é que Jesus diz. É uma alegria, ele diz, uma alegria que não mais poderá ser tomada, ficará em vós. Essa é a mensagem do Cristo. Uma alegria, vou repetir, que não mais poderá ser tomada, associada a valores eternos,
Então, esta alegria, nós podemos concluir que ela é uma conquista pessoal. Se ela é uma conquista pessoal, se ela não pode ser tomada, ela nos pertence. Então, o que levamos daqui, o que irá conosco nessa nossa viagem para o mundo espiritual, para a nossa verdadeira dimensão, não é aquilo, os elementos materiais que podem nos dar satisfações momentâneas, mas as emoções vividas, conquistadas, como um contentamento interior de que cumprimos a nossa tarefa, realizamos os nossos deveres, viemos aqui e nos desenvolvemos de forma amorosamente satisfatória, dentro do possível. Não é isso? Dentro do possível. Não vamos exigir tanto de nós. Então, nós podemos ver que o que levamos, a alegria que fica, é aquela alegria verdadeira que nos pertence. Então, veja bem, nós vamos citar aqui o exemplo da Carta da Alegria, que foi uma carta que é uma epístola que Paulo escreveu aos Filipenses. Essa carta chamou-se Carta da Alegria. E que mesmo preso, Paulo de Tarso dava um significado, dava um sentido maior à sua realização pessoal. E ele dizia: aprendi a contentar-me com o que tenho. Olha, nós estamos falando de alegria. Lembrando que a ressurreição é alegria, que a ressurreição é vida eterna. Então vamos trabalhar hoje essa alegria de estar vivos, esta alegria de estar no mundo e esta alegria de sermos e estarmos cristãos, de termos a presença do Cristo entre nós. Então, veja bem, aprendi a contentar-me com o que tenho. Não vamos criar necessidades supérfluas. Não vamos criar necessidades que nós não precisamos. Nós já temos o de que precisamos para a nossa vida. Então, vamos dar aquilo que nós temos, o real valor, e administrar com aquilo que nós possuímos. É aquela velha história. A galinha do vizinho é sempre a mais gorda. Não é por aí. Nada de comparações. Nós somos pessoas, nós somos seres singulares, nós somos únicos. Então, segundo Paulo de Tarso, o exemplo da simplicidade, a alegria de viver na simplicidade, sem exageros, sem exageros. Então, o verdadeiro, e Jesus nos diz mais ainda, nesta noite, olhe bem, eu tirei alguns extratos, como eu volto a repetir, alguns retalhos dessa conversa que ele teve com seus discípulos, orientando os seus discípulos. Tende bom ânimo, eu vim ao mundo e venci o mundo. O verdadeiro sentido da vida era estar no mundo. Não somos do mundo. E ele nos diz mais adiante na oração que eu vou aqui colocar para vocês. Ele nos diz, nós não somos do mundo. Ele também não era do mundo. Então é preciso lidar com as coisas do mundo, com a serenidade, com tranquilidade e com verdade. Então ele diz, a vossa tristeza se converterá em alegria. Palavra do Cristo na noite da última ceia. A vossa tristeza se converterá em alegria. Então, significar. Vamos ressignificar essas tristezas, esses momentos que nos abatem, esses momentos que nos estejam momentaneamente decepcionados. E vamos pensar no exemplo da vela. A vela ilumina e ela consome-se em si mesmo. O sol que ilumina, ele está consumindo-se em si mesmo. Aí é que nós vamos ver a beleza dessa alegria que também nos é ditada e ensinada por um Guimarães Rosa. Vamos ver com Jesus Cristo esses homens também crísticos.
O correr da vida embrulha tudo, nós já falamos isso aqui, mas vamos completar. A vida é assim, ela esquenta e esfria, aperta e daí afrouxa, sossega e depois desinquieta. O que ela quer de nós, o que ela quer da gente é coragem. Nós já falamos aqui nos primeiros momentos, nos nossos primeiros encontros. Mas Guimarães Rosa nos diz mais ainda. O que Deus quer é ver a gente aprendendo a ser alegre. E mais ainda, alegrar mais no meio da tristeza. Isso é que é ressignificar a tristeza no que poderá vir depois do sofrimento, depois da dor, depois do desapontamento, é aquele bem-aventurados aflitos, mas só são bem-aventurados aqueles que sofrem, aqueles que choram por uma causa justa, e não por nonadas, e não por bobagens. Vamos levar a vida com a seriedade que ela merece, sem exagerar, mas pegando um pouco aqui essa carona com Ariano Suassuna. Tenho duas armas para lutar contra o desespero, a tristeza e até a morte. O riso a cavalo e o galope do sonho. É com isso que eu enfrento essa fascinante tarefa de viver. Vamos convidar o bom humor para fazer parte da nossa vida. Vamos sorrir mais, vamos sonhar mais, viver a utopia, acreditar que tudo vai melhorar. Era assim que Jesus estava falando lá na última ceia com seus apóstolos. Ele sabia do desapontamento, ele sabia das perseguições e dos sofrimentos que viriam com os primeiros cristãos, e ele estava lhes dando força. Então, acreditar na utopia é acreditar no progresso humano. Já pensou, meus amigos, se nós formos nos abater diante desta pandemia que assola o mundo? Que vem testar a nossa confiança, se não acreditar nos homens de ciência, se não acreditar nas intuições maravilhosas que chegam do alto para dar qualidade à vida do ser humano na Terra, se não pensar e repensar e acreditar que estamos progredindo sempre, apesar das tristezas, das dores, das mortes, como diz Suassuna, a tristeza e até a morte. Vamos, o riso a cavalo e o galope do sonho. Vamos sonhar mais, vamos acreditar mais, mas nesse Cristo que permanece vivo, itinerante, em nossas vidas, dizendo: vinde a mim, todos vós que estáis cansados e sobrecarregados, e oprimidos, e eu vos aliviarei. Agora eu gostaria que nós fizéssemos uma pequena pausa para a gente pensar quais personagens dessa última ceia nos convocam à disciplina do caráter e as nossas emoções inferiores, disciplinar emoções inferiores, disciplina do caráter, dessas tendências que nos afastam de Deus, dessa nossa luz interna que é Deus em nós. Judas Iscariotes, na infidelidade, na traição. Temos amigos que infiéis? Claro que temos. Temos amigos traiçoeiros? Claro que temos. São aqueles que nós confiamos, e nós também. Quando confiam em nós e nós falhamos, então dentro de cada um de nós há uma persona chamada Iscariotes. Dentro de cada um de nós existe uma criança espiritual chamada Pedro, que negava. Pedro medroso, Pedro inseguro. Porque mesmo Jesus instando os discípulos a se fortalecerem, dizendo: coragem, não se atemorizem. Quando Jesus foi preso,
O que foi que eles fizeram? Caíram no mato. Caíram no mato. Fugiram todos assombrados, medrosos. É infantilidade. É imaturidade ainda de nossas almas. Ainda crianças imaturas. Mas olha que os tempos são chegados. Não podemos nos deleitar muito. Viu? Vamos ficar atentos. E dentro de cada um de nós, nesses dias difíceis, nessa Páscoa consagrada por todos os cristãos da atualidade, vamos esquecer um pouco o chocolate que engorda. Vamos esquecer um pouco o coelhinho. O que tem a ver o coelhinho? O que tem a ver o chocolate? Se não esse alimento da alma. E pensar que como formos chamados a testemunhar a verdade, a tomar decisões, não vamos lavar as mãos como Pilatos. Lava as mãos. Sei que esse homem é um justo, mas lavou e entregou. Quer dizer, em cima do muro, como muitas vezes nós ficamos, como precisamos tomar decisões. Estar ao lado dos pequeninos, estar ao lado da justiça, não dos homens, mas do lado daquilo que é justo. Não dos homens, mas ao lado e defendendo ideias e ideais. Esta é a verdadeira Páscoa. Esta é a verdadeira libertação desse cárcere privado das nossas emoções inferiores, desse nosso ainda rastejar no erro, na dor e de aceitar a tristeza para nos sentirmos o quê? Almas invalidadas. É isso? Então vamos ter muito cuidado. Mas chegamos agora à cereja do bolo, o novo mandamento. Nesta passagem, Jesus também explicando para eles, eu vou ler, porque aqui é um documento. Jesus em João capítulo 13, versículo 31 a 35, notem bem. Filhinhos, olha aí, eles chamavam amigos, mas aqui João colocou filhinhos. Ainda por um pouco estou convosco, buscareis a mim, e como disse aos judeus, ele já tinha dito isso anteriormente, também vos digo agora, que para onde eu vou, vós não podeis ir. Um novo mandamento vos dou, que vos ameis uns aos outros. Assim como vos amei, que também vos ameis uns aos outros. Nisto todos conhecerão que sois meus discípulos, se tiverdes amor uns aos outros. Meus amigos, aqui nós vamos ver que há um distintivo cristão. Há algo que vai nos identificar perante a humanidade com verdadeiros cristãos. O amor. O imperativo da lei. O amor. Só isso que Jesus nos pediu. Não nos pediu mais nada. E se isso for muito, vamos começar a trabalhar e exercitar este amor. Falou que ele era o caminho, a verdade e a vida. Fez o anúncio do Consolador, dizendo e afirmando, não vos deixarei órfãos, não se turbe o vosso coração, nem se atemorizem. Que beleza, que beleza. Mas isso não foi suficiente para que os apóstolos, naquele início doloroso, de testemunhos dolorosos, não se atemorizassem. Como muitos de nós hoje tememos diante da dor, diante dos sofrimentos, que são testes, que são lições. Lembrando que cristianismo não é sofrimento. Que ser cristão não é sofrer, é viver na alegria cristã, que é a alegria do Cristo. E para finalizar esse nosso momento e essa nossa conversa, mais uma vez, viu? Uma conversa de gente grande. A oração de Jesus, esse momento glorioso. Olha, eu vou dizer para vocês
Eu não tinha ainda entrado em contato com esse momento. Me emocionei nesses momentos quando eu estava vendo a oração de Jesus. No final diz, Jesus falou estas coisas. Olha quanta coisa aconteceu nessa ceia. Olha que festança. Olha que comemoração gloriosa para aquele que veio e venceu. E venceu o mundo. E até hoje nós estamos ainda procurando compreender. Então Jesus falou estas coisas de João. E levantando os olhos para o céu, disse, Pai, chegou a hora. Glorifica o teu filho, para que o filho te glorifique, uma vez que lhe deste autoridade sobre toda a carne. Vamos pesquisar sobre isso. Estou largando. Uma autoridade sobre toda a carne, para que dê a vida eterna a todos os que lhe deste. E a vida eterna é esta: conheçam a ti, o único Deus verdadeiro, o Deus Pai, o Deus verdadeiro. Mais adiante na sua oração, ele glorifica e ele pede ao Pai por aqueles irmãos de caminhada. Eu rogo por eles, não rogo pelo mundo, mas por aqueles que me deste, porque são teus. Eles são filhos de Deus. Mas agora eu estou indo para junto de ti e falo essas coisas no mundo, a fim de que tenham a minha alegria cumprida neles. Perceberam aqui? Para que tenham a minha alegria, ratificando a alegria dele, cumprida neles, nos discípulos, nos seus seguidores, nos seus multiplicadores. E eu fiquei pensando, meu Deus, não sobrou nada para nós nesse momento, os discípulos, quando eu ouço Jesus dizendo, não rogo somente por eles, mas também pelos que creem em mim, através da palavra deles, para que todos sejam um. A busca da unidade, meus amigos, que beleza! Rogam por todos que creem em mim, através deles, para nós. É para nós cristãos da atualidade, para que sejamos unos com Deus, um dia, como Cristo é uno, como Cristo está em unidade com o Pai. Então eu gostaria de, nesse momento, deixar umas palavras finais, neste momento de glorificação. Neste momento de alegria, só temos o que comemorar. O momento nos chama à reflexão da nossa vivência cristã. Como estamos administrando a nossa passagem pelo mundo? Domingo de Páscoa, hoje é domingo de Páscoa. Festa, comemoração, alegria. Para aqueles que já encontraram o seu Cristo interno, a noção de eternidade acende fortemente a chama da esperança. Existe em nós uma consciência amadurecida. Isso é que nós esperamos, meus amigos. Essa consciência amadurecida que nos aponta uma nova dimensão espiritual, mediadora de um novo saber, aliado ao pensamento cristão que nos pede amor em ação. É tempo de ressurgir. É tempo de ressurgir. Emergir-se da sombra densa dos sepulcros caiados. Esta data nos convoca a viver a vida verdadeira e vivê-la em abundância. Neste domingo, meus amigos, meus irmãos, a lição do Calvário nos traz a boa nova. A boa nova, ou seja, a boa notícia de que Ele vive. Ele vive. É festa na terra e glória nos céus. Jesus
é o vencedor da morte. Aleluia, aleluia, aleluia. Ave Cristo, nós te saudamos, nós te bendizemos, nós te rendemos graças. Ave Cristo. Que assim seja. Alegria é o cântico das horas com que Deus te afaga a passagem no mundo. Em toda parte desabrocham flores por sorrisos da natureza, e o vento penteia a cabeleira do campo com música de lunar. A água da fonte é carinho liquefeito no coração da terra, e o próprio grão de areia, inundando de sol, é mensagem de alegria a falar-te do chão. Não permitas assim que a tua dificuldade se faça tristeza entorpecente nos outros, ainda mesmo que tudo pareça conspirar contra a felicidade que esperas. Ergue os olhos para a face risonha da vida que te rodeia e alimenta a alegria por onde passes. Abençoa e auxilia sempre, mesmo por entre lágrimas. A rosa oferece perfume sobre a garra do espinho, e a alvorada aguarda generosa que a noite cesse para renovar-se diariamente em festa de amor e luz. Aquiete-se e envolva o seu olhar para dentro de si. Pense e visualize no fundo da sua alma, em momentos passados, o que mais lhe deu alegria. Rememore, reverenciando esses momentos de alegria em sua vida. Ela está em você. Toda a alegria que você precisa está dentro de você. Quando encontrá-la, ancore nessa alegria e permaneça nela o tempo que precisar. Que sejam de alegria os nossos dias. Agradecemos, Senhor, pelos benefícios recebidos em cada amanhecer. E neste momento, damos por encerrado mais um trabalho da noite de hoje.